Um milionário ofereceu 100 milhões de reais a um menino pobre, desafiando-o a abrir seu cofre impossível. Todos riram da humilhação, mas o que aconteceu depois silenciou a sala inteira. Eduardo Silveira bateu palmas com força apontando para o menino descalço que tremia diante do cofre de titânio suíço. Tudo seu se conseguir abrir essa belezinha, e aí Ratinho de Rua aceita o desafio. Os 5 executivos que cercavam Eduardo explodiram em gargalhadas tão violentas que alguns precisaram segurar as barrigas. A cena era perfeita demais, um garoto de 12 anos com roupas tão rasgadas que mal cobriam seu corpo magro, olhando para o cofre mais caro de São Paulo como se fosse um portal mágico caído do céu. "Isso é melhor que televisão!", berrou Gustavo Mendes, magnata do setor imobiliário, batendo com força na mesa executiva. "Eduardo, você é um gênio da diversão." Felipe Cardoso, herdeiro de um império farmacêutico, debochou inclinando-se com crueldade e brilho nos olhos. "Será que ele sabe contar até 100? Que dirá entender o que são 100 milhões? Talvez pense que pode comer o dinheiro." Rodrigo Martins, dono de construtora, acrescentou, provocando outra onda de risos brutais. "Talvez pense que pode comer o dinheiro." Marina segurava o cabo da vassoura com mãos que tremiam tão violentamente que a madeira batia ritmicamente contra o piso de mármore importado. Cada batida era como um tambor marcando sua humilhação absoluta. Ela era funcionária da limpeza do edifício havia 7 anos e havia cometido o erro imperdoável de trazer seu filho ao trabalho porque não tinha dinheiro para pagar alguém que cuidasse dele. "Senhor Silveira", Marina murmurou sua voz tão baixa que mal se ouvia sobre as gargalhadas. "Por favor, a gente já vai embora. Meu filho não vai tocar em nada. Eu prometo que..." "Silêncio!" Eduardo rugiu sua voz cortando o ar como um chicote. Marina encolheu-se visivelmente como se as palavras a tivessem atingido fisicamente. "Eu pedi para você falar. Durante 7 anos você limpou meus banheiros sem que eu dirigisse uma única palavra a você. E agora quer interromper minha reunião?" O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia ter peso físico. Marina baixou a cabeça, lágrimas começando a se formar em seus olhos, e deu um passo para trás até ficar quase colada na parede. Daniel a observava com uma expressão que partia o coração, uma mistura de dor e impotência e algo mais profundo que nenhum garoto de 12 anos deveria sentir. Tudo havia começado 30 minutos antes. Marina estava terminando de limpar o banheiro executivo do 4º andar quando Daniel apareceu na porta encharcado de chuva, segurando uma pasta de papelão desgastada contra o peito. Ela quase deixou cair o balde ao vê-lo. "Daniel, o que você está fazendo aqui?" "Mãe, encontrei isso em casa. Estava escondido naquela caixa do pai." Ele abriu a pasta com mãos tremendo. Tem um envelope com o nome Eduardo Silveira escrito pelo pai, e está escrito "Urgente entregar pessoalmente." Marina sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Aquela caixa guardava as últimas coisas de Paulo, seu falecido marido, o pai de Daniel, o homem que havia morrido há 7 anos em um acidente de obra que nunca fora devidamente investigado. "Deixe-me ver isso." Ela pegou o envelope com dedos tremendo. A letra de Paulo era inconfundível e a data no canto superior apenas 2 dias antes de sua morte. Antes que pudesse decidir o que fazer, a porta do banheiro se abriu bruscamente. Eduardo Silveira entrou seguido por seus 5 executivos mais importantes, todos falando alto sobre negócios e contratos. A presença de Marina e Daniel os fez parar abruptamente. "O que é isso?" Eduardo perguntou, olhando para mãe e filho como se fossem baratas que haviam invadido sua cozinha. "Quem autorizou gente estranha no andar executivo?" "Senhor Silveira, eu trabalho aqui, sou da limpeza." Marina começou, mas Eduardo a cortou com um gesto impaciente. "Não me interessa. E quem é esse?" Apontou para Daniel como se fosse um objeto. "É meu filho, senhor. Eu não tinha com quem deixá-lo hoje e achou que poderia transformar meu edifício em creche." Eduardo interrompeu com voz carregada de desdém. "Gustavo lembra aquele memorando que mandamos sobre funcionários trazendo família para o trabalho?" "Lembro. Demissão imediata." Gustavo respondeu com um sorriso cruel. Marina sentiu o mundo girar. Aquele emprego, por mais humilhante que fosse, era tudo que tinha.
Sem ele, não conseguiria pagar nem o quarto minúsculo onde moravam. Por favor, senhor. Ela caiu de joelhos, lágrimas correndo por seu rosto. Por favor, não me demita. Eu preciso desse emprego. Meu filho precisa comer, precisa de uniforme para a escola. Eu faço qualquer coisa. Trabalho de graça essa semana inteira, mas por favor, não me demita. Daniel sentiu algo quebrar dentro dele ao ver sua mãe de joelhos implorando a homens que a olhavam como se fosse lixo. Seus punhos se fecharam com força, unhas cravando nas palmas das mãos. Que patético, Philip comentou tirando o celular. Vocês estão vendo isso? Isso deveria estar sendo gravado. Já estou gravando. Rodrigo mostrou seu dispositivo com uma risada maldosa. Isso vai direto para o grupo. Entretenimento garantido. Eduardo observava Marina de joelhos com expressão que misturava tédio e algo que poderia ser diversão. Então seus olhos notaram o envelope que Daniel ainda segurava. O que você tem aí, garoto? Daniel engoliu seco. É uma carta. Meu pai escreveu para o senhor antes de morrer. Seu pai. Eduardo franziu a testa. E quem era seu pai? Paulo Silva. Ele era engenheiro. Trabalhava para o senhor há 7 anos. O nome atingiu Eduardo como um tapa. Seus olhos se arregalaram brevemente antes de ele recuperar a compostura. Paulo Silva, o engenheiro que morreu naquele acidente na Obra Santana. Não foi acidente, Daniel disse com voz baixa, mas firme. Foi negligência. A empresa terceirizou o trabalho elétrico para quem cobrou mais barato. Houve um curto enquanto meu pai verificava os sistemas. Ele morreu na hora. O silêncio que se seguiu era pesado. Gustavo trocou olhares desconfortáveis com Felipe. Aquela obra havia sido um desastre de relações públicas que custara milhões para abafar. Dá isso aqui. Eduardo arrancou o envelope das mãos de Daniel com tanta força que rasgou a borda, abriu e começou a ler. Daniel observou enquanto o rosto do empresário mudava de cor. Primeiro empalideceu, depois ficou vermelho. Seus dedos apertaram o papel com tanta força que amassaram as bordas. De onde você tirou isso? Eduardo perguntou, a voz saindo como um rosnado baixo. Estava guardado com as coisas do meu pai. Minha mãe não sabia que existia. Eduardo leu novamente, olhos voando sobre as páginas. Eram números, relatórios, evidências de algo que ele claramente não queria que existisse. Isso é interessante, Eduardo disse finalmente, dobrando os papéis e os colocando no bolso interno do paletó, com movimentos deliberadamente calmos. Mas Daniel podia ver a tensão em sua mandíbula, a veia pulsando em sua têmpora. Sabe, garoto, seu pai era um homem inteligente, muito inteligente. Eduardo começou a caminhar em círculos ao redor de Daniel como um predador cercando a presa. Mas tinha um defeito, achava que inteligência valia mais que poder, e olha onde isso o levou. Felipe acrescentou com crueldade calculada, morto em obra porque não sabia quando manter a boca fechada. Cale a boca. Daniel explodiu, surpreendendo a todos com a força em sua voz. Você não tem direito de falar do meu pai, ele valia mais que todos vocês juntos. A sala ficou completamente silenciosa. Um garoto de 12 anos, descalço e com roupas rasgadas, acabara de gritar com um dos homens mais poderosos de São Paulo. Eduardo parou de caminhar e se virou lentamente para Daniel. Um sorriso perigoso se formou em seu rosto. Sabe, eu gostei de você, garoto. Tem coragem, estupidez também, mas principalmente coragem. Ele olhou para os outros executivos. Que tal tornarmos isso interessante? O que você tem em mente? Gustavo perguntou, já sorrindo antecipadamente. Eduardo caminhou até a parede lateral e pressionou um painel escondido. A parede deslizou, revelando um cofre enorme metálico com uma roda de combinação e painel digital. Este cofre custou 5 milhões de reais, Eduardo anunciou com orgulho obsceno. Foi fabricado na Suíça pela Schultz & Werner. Tem tecnologia militar, scanners biométricos e um sistema de trava que nem os melhores especialistas do mundo conseguiram abrir sem a combinação correta. Ele se virou para Daniel com aquele sorriso cruel ainda no rosto. Vou fazer uma proposta, ratinho. Se você conseguir abrir este cofre sem usar força, sem ferramentas, apenas descobrindo a combinação, eu te dou 100 milhões de reais e sua mãe mantém o emprego. Uxós! Marina soltou um soluço engasgado. Senhor Silveira, por favor, isso é crueldade.
Ah, não acha justo? Eduardo a interrompeu com falsa surpresa. Então vamos tornar mais interessante. Se seu filho falhar em abrir o cofre, você é demitida imediatamente. Sem aviso prévio, sem indenização. E garanto que nenhuma outra empresa desta região vai te contratar. Vou me certificar disso pessoalmente. Isso é desumano. Marina chorou, mas Eduardo apenas deu de ombros. É o mundo real, querida. Alguns nascem para servir, outros para serem servidos. Seu filho quer bancar o herói. Deixa ele tentar. Daniel olhou para sua mãe chorando, depois para os homens sorrindo com crueldade e finalmente para o cofre impossível. Sabia que era uma armadilha. Sabia que Eduardo estava usando a situação para humilhá-los ainda mais, mas também sabia algo que esses homens não sabiam. Eu aceito, Daniel disse com voz firme. Não, Marina gritou. Daniel, não faça isso, vamos embora. Eu encontro outro emprego. A gente se vira. A gente sempre se vira, mãe. Daniel a interrompeu gentilmente, limpando uma lágrima de seu rosto. Mas já estou cansado de só nos virarmos. Chegou a hora de mudar o jogo. Ele se virou para Eduardo. Mas eu também tenho condições. A sala explodiu em risadas ainda mais altas. O garoto tem condições, Felipe gargalhou. Isso fica cada vez melhor. Quais condições? Eduardo perguntou com diversão mal disfarçada. Se eu abrir o cofre, não quero os 100 milhões para mim. Daniel disse claramente. Quero que esse dinheiro vire um fundo educacional para filhos de funcionários e quero que minha mãe tenha um trabalho de verdade não limpando banheiros. E quer mais alguma coisa, meu carro, minha empresa, minha alma. Eduardo zombou, mas havia algo em seus olhos que Daniel não conseguiu decifrar. Só quero dignidade para pessoas que trabalham duro e merecem respeito, Daniel respondeu. O silêncio que se seguiu era diferente. Até os executivos mais cínicos sentiram algo desconfortável se mexendo em seus estômagos. Tudo bem, Eduardo disse finalmente. Você tem 30 minutos. Abre o cofre com suas condições falha e sua mãe está demitida com minha garantia pessoal de que nunca mais trabalhará nesta cidade. Ele verificou seu relógio de diamantes. O tempo começa agora. Daniel caminhou até o cofre. Suas pernas tremiam, mas ele as forçou a se moverem. Podia ouvir as risadas atrás de si, os comentários cruéis sobre quanto tempo levaria para desistir. Colocou suas mãos sobre a superfície fria do metal e fechou os olhos. Meu pai era engenheiro civil, ele disse em voz alta, surpreendendo a todos. Mas tinha outro emprego, algo que fazia para ganhar dinheiro extra para minha educação. Que tocante, Gustavo zombou. E qual era esse trabalho? Daniel abriu os olhos e olhou diretamente para Eduardo. Ele era especialista em sistemas de segurança e instalava cofres em empresas e bancos e me ensinava tudo sobre como funcionavam. O sorriso no rosto de Eduardo vacilou pela primeira vez. Você está mentindo? Felipe acusou. Um garoto de 12 anos não sabe nada sobre cofres de segurança militar. Quer que eu prove? Daniel perguntou com uma calma que era assustadora em alguém tão jovem. Ele começou a examinar o cofre, seus dedos traçando o painel de controle com familiaridade estranha. Este é um modelo Schultz & Werner série SW500. Foi lançado há 3 anos e tem uma vulnerabilidade que a empresa nunca admitiu publicamente. Que vulnerabilidade? Eduardo exigiu todo o humor anterior evaporando de sua voz. Todos os cofres desta série vêm com um código mestre de fábrica que deveria ser mudado imediatamente após a instalação. Daniel explicou, dedos agora se movendo sobre o teclado digital. Mas meu pai descobriu que 82% dos clientes nunca mudam, só adicionam camadas de segurança em cima sem remover a vulnerabilidade original. Ele apontou para uma placa pequena na base do cofre. O código mestre é sempre baseado no número de série de produção. Seu cofre é série SW59182. Invertendo e aplicando o algoritmo padrão da Schultz & Werner dá 285. Os dedos de Daniel se moveram sobre o teclado digitando os números com confiança. 28595. Por 3 segundos longos, nada aconteceu.
Eduardo começou a sorrir pensando que o garoto havia falhado. Então o cofre emitiu um bip e as travas se destravaram com um clique mecânico que ecoou pela sala como um trovão. A porta do cofre se abriu lentamente. O silêncio que se seguiu era absoluto. Os 5 executivos olhavam com expressões de choque total, incapazes de processar o impossível que acabavam de testemunhar. Eduardo Silveira ficou completamente imóvel, seu rosto perdendo toda a cor. Daniel se virou para os homens que haviam rido dele, lágrimas correndo por suas bochechas, mas a voz saindo firme e clara. Meu pai me ensinou que os melhores cofres não protegem dinheiro, protegem as lições que aprendemos. Espero que vocês aprendam bem esta lição. E naquele momento, no 4º andar do edifício mais caro de São Paulo, um menino de 12 anos acabara de silenciar as risadas dos homens mais poderosos da cidade para sempre. O silêncio na sala era tão absoluto que Daniel podia ouvir seu próprio coração batendo. A porta do cofre permanecia aberta, revelando pilhas de dinheiro, documentos e joias que brilhavam sob a luz artificial. Mas ninguém olhava para o conteúdo. Todos os olhos estavam fixos no menino de 12 anos que acabara de fazer o impossível. Eduardo Silveira foi o primeiro a se mover, cambaleou para trás e se deixou cair em sua cadeira de couro, o rosto completamente branco. Suas mãos tremiam enquanto ele as pressionava contra a mesa. Isso não é possível, murmurou mais para si mesmo do que para os outros. Ele trapaceou. Felipe explodiu jogando seu celular sobre a mesa com força. Tem que ter trapaceado. Ninguém abre um cofre de 5 milhões assim. Como eu trapaceei? Daniel perguntou com uma calma que fazia sua idade parecer uma mentira. Vocês me viram o tempo todo. Não toquei em nada além do teclado. Não usei ferramentas, apenas conhecimento. Rodrigo se levantou abruptamente, derrubando sua cadeira no processo. Eduardo, você não vai mesmo pagar 100 milhões para esse moleque por causa de um truque de sorte? Não foi sorte. A voz de Eduardo saiu baixa, derrotada. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Conhecia o modelo, a vulnerabilidade, o algoritmo. E você sabe como eu sabia? Daniel interrompeu, virando-se para encarar todos os executivos. Porque meu pai passou os últimos 7 anos da vida dele instalando sistemas de segurança para empresas como a de vocês. E cada noite, quando chegava em casa exausto, ele me ensinava, me mostrava os esquemas, explicava as falhas, me treinava para pensar como os fabricantes pensam. Lágrimas começaram a correr por seu rosto, mas sua voz permaneceu firme. Vocês sabem por que ele fazia isso? Porque sonhava que eu teria uma vida melhor que a dele, que eu não precisaria arriscar minha vida em obras perigosas, que eu teria educação, oportunidades, dignidade. E então vocês o mataram. Daniel acusou, apontando diretamente para Eduardo. Escolheram economizar dinheiro em vez de contratar profissionais qualificados. Meu pai morreu eletrocutado porque vocês terceirizaram o trabalho elétrico para a empresa que cobrou mais barato mesmo sabendo que não tinham certificação adequada. Isso não é verdade. Gustavo se levantou, mas sua voz carecia de convicção. Foi um acidente imprevisível. Mentira! A voz de Marina cortou o ar como um trovão. Todos se viraram para a mulher que tinha estado invisível contra a parede, agora dando um passo à frente com olhos brilhando de fúria e dor. Vocês pagaram 3 milhões para a família do eletricista que também morreu naquele dia para ficarem quietos. Pagaram mais 2 milhões para o engenheiro de segurança falsificar o relatório e pagaram mais 5 milhões para os jornais enterrarem a história. Marina tirou um papel dobrado do bolso de seu uniforme de limpeza. Suas mãos tremiam enquanto o desdobrava. Eu sei disso porque encontrei este relatório na gaveta do Sr. Silveira quando estava limpando seu escritório há 3 anos. Fiz uma cópia, guardei, e durante 3 anos limpei os banheiros do homem que matou meu marido e cobriu tudo com dinheiro. O silêncio que se seguiu era carregado de choque absoluto. Eduardo olhava para Marina como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você sabia esse tempo todo? Sabia. Marina confirmou, lágrimas agora caindo livremente. E cada dia que vinha trabalhar aqui era como engolir vidro. Ver o senhor passar por mim sem nem me olhar, ver seus amigos rindo e bebendo vinho que custava mais que meu salário mensal. Ver a riqueza construída sobre o sangue do meu marido.
Então por que não denunciou? Felipe exigiu. Por que não foi à polícia? Porque eu tinha um filho de 5 anos para criar sozinha. Marina gritou, a voz quebrando completamente. Porque sem o emprego, eu não conseguiria pagar aluguel. Porque quando tentei falar com um advogado, ele me disse que empresas como a sua tinham advogados melhores e que eu perderia tudo tentando lutar. Ela se virou para Daniel com uma expressão de amor e dor misturados. Então engoli meu orgulho, aceitei a humilhação, limpei banheiros e fingi que não sabia que estava trabalhando para os assassinos do meu marido, porque meu filho precisava comer, precisava de uniforme para a escola, precisava de uma mãe viva, não de uma mãe orgulhosa e morta de fome. Daniel caminhou até sua mãe e a abraçou enquanto ela desmoronava em soluços. Os executivos observavam a cena com expressões variando de desconforto a algo que poderia ser vergonha. Eduardo se levantou lentamente, caminhou até onde mãe e filho se abraçavam e ficou parado olhando para o papel que Marina ainda segurava. "Posso ver isso?" perguntou com voz baixa. Marina o encarou com olhos vermelhos de lágrimas. Por um longo momento parecia que ia recusar. Então estendeu o papel com mãos tremendo. Eduardo leu em silêncio. Daniel observou enquanto o rosto do empresário mudava a cada linha que lia, parecendo adicionar anos à sua aparência. Quando terminou, suas mãos estavam tremendo tanto quanto as de Marina. Isso é minha assinatura", Eduardo murmurou apontando para o final do documento. "Eu autorizei o pagamento do suborno. Eu assinei o relatório falsificado." "Eduardo, não fale mais nada", Gustavo advertiu pegando seu celular. "Vou ligar para nossos advogados agora. Não admita nada." "Cale a boca, Gustavo", Eduardo disse com uma voz cansada que ninguém havia ouvido antes. "Estou cansado de mentir, de encobrir, de comprar silêncios." Ele se virou para Marina e Daniel. "Vocês estão certos. Eu matei Paulo Silva não diretamente, mas minhas decisões, minha ganância, minha priorização de lucro sobre segurança mataram seu marido, seu pai." "Não podemos ter essa conversa aqui", Felipe praticamente gritou. "Eduardo, pense no que está fazendo. Essa mulher tem evidências. Esse garoto acabou de abrir seu cofre. Eles podem nos destruir." "Podem", Eduardo concordou calmamente. "E talvez devessem." Ele caminhou de volta para seu cofre aberto e tirou uma pasta grossa. "Sabe o que tem aqui dentro? Contratos, acordos de confidencialidade, recibos de pagamentos a testemunhas, evidências de pelo menos 12 outros acidentes que minha empresa causou nos últimos 20 anos. Eduardo jogou a pasta sobre a mesa de reuniões, documentos se espalhando. 12 famílias destruídas. 12 viúvas que tiveram que escolher entre justiça e sobrevivência. Dezenas de crianças que cresceram sem paz porque eu escolhi lucro sobre segurança. "Eduardo, pare!" Rodrigo rugiu, ficando de pé com o rosto vermelho. "Você enlouqueceu. Está admitindo crimes na frente de testemunhas." "Testemunhas?" Eduardo deu uma risada sem humor. "Vocês 3 assinaram metade desses documentos." Gustavo aprovou os subornos. Felipe falsificou inspeções de segurança. Rodrigo contratou as empresas não certificadas porque eram mais baratas. Ele apontou para cada um enquanto falava. "Vocês são tão culpados quanto eu. A diferença é que eu estou cansado de carregar esse peso. Estou cansado de ser monstro." "Isso é porque um moleque abriu seu cofre", Felipe debochou embora sua voz tremesse. "Porque uma faxineira guardou um papel." "Eduardo, você está se deixando manipular por uma farsa emocional." "Não é farsa." A voz de Daniel cortou através da sala com autoridade impossível para sua idade. "E não é sobre o cofre, é sobre o fato de que vocês viveram durante anos sabendo o que fizeram e nunca perderam uma noite de sono." Daniel caminhou até a mesa e pegou um dos documentos espalhados. Era um contrato de acordo de silêncio com uma viúva. "Esta mulher recebeu R$ 500.000 para não processar vocês pela morte do marido dela." R$ 500 me parece muito dinheiro, não é? Ele olhou para cada executivo, mas o marido dela tinha 32 anos. Se tivesse vivido até os 70, teria trabalhado mais 38 anos. Mesmo ganhando apenas 5 mil por mês, isso seria mais de 2 milhões. Vocês pagaram menos de 1/4 do que ele teria ganhado, e ela aceitou porque estava desesperada. "Você não entende de negócios."
Gustavo disse com desdém. No mundo real, isso se chama resolver um problema. Resolver um problema. Daniel repetiu, a voz aumentando. Vocês criaram o problema, mataram essas pessoas e então trataram as famílias como se fossem apenas números em uma planilha de custos. Francisco Santos, o sexto executivo que tinha ficado silencioso até agora, finalmente falou. O garoto está certo. Todos se viraram para ele surpresos. Francisco era o mais velho dos executivos, próximo dos 60 anos, e tinha a reputação de ser o mais frio e calculista do grupo. Francisco, não você também. Rodrigo gemeu. Durante 40 anos construí minha fortuna fazendo exatamente o que Eduardo está descrevendo. Francisco continuou ignorando Rodrigo. Cortei custos onde podia, escolhi fornecedores mais baratos, ignorei regulações de segurança porque as multas eram mais baratas que a conformidade. Ele se levantou e caminhou até onde Daniel estava. E sabe o resultado? Tenho R$1 bilhão no banco, 3 ex-esposas que me odeiam, 2 filhos que não falam comigo há anos e nenhuma pessoa no mundo que choraria se eu morresse amanhã. Francisco olhou para Marina e Daniel. Mas vocês têm algo que nenhuma quantia de dinheiro pode comprar. Tem um ao outro. Tem a memória de um homem que valeu a pena conhecer. Tem a dignidade que ninguém conseguiu tirar. Não importa o quanto tentassem. Isso é o discurso mais ridículo que já ouvi. Felipe zombou. Francisco, você ficou senil. Está propondo que nos tornemos pessoas emocionais e fracas. Não, estou propondo que paremos de ser monstros. Francisco respondeu calmamente. Então fez algo que chocou todos na sala. Ajoelhou-se diante de Marina. Meu nome é Francisco Santos. Há 15 anos minha construtora causou um acidente que matou 4 trabalhadores. Paguei as famílias para ficarem quietas e nunca perdi 1 hora de sono. Hoje, olhando para você e seu filho, percebo que desperdicei minha vida inteira. Marina olhou para o homem ajoelhado à sua frente com uma mistura de confusão e algo que poderia ser compaixão. Por que está me dizendo isso? Porque preciso começar a enfrentar o que fiz. Francisco respondeu. E porque este garoto acabou de me dar uma lição que 40 anos de sucesso empresarial nunca me ensinaram, que inteligência sem humanidade é apenas crueldade sofisticada. Eduardo observava Francisco com expressão indescritível. Então, lentamente, também se ajoelhou. Meu nome é Eduardo Silveira. Matei seu marido por ganância. Humilhei você e seu filho por arrogância, e não mereço seu perdão, mas vou passar o resto da minha vida tentando merecê-lo. Chega! Gustavo explodiu, levantando-se tão abruptamente que sua cadeira voou para trás. Vocês dois enlouqueceram completamente. Eu não vou ficar aqui vendo esse circo, nem eu. Felipe concordou, pegando suas coisas. Eduardo, quando você recuperar a sanidade, me liga. Até lá, considere nossa parceria suspensa. Rodrigo olhou para Eduardo e Francisco ajoelhados, depois para Marina e Daniel, e finalmente para seus colegas que se preparavam para sair. Vocês sabem o que vai acontecer se essa história vazar? Seremos destruídos, presos, arruinados? Então talvez seja o que merecemos. Eduardo respondeu sem se levantar. Falem por vocês, Felipe disse na porta. Rodrigo, Gustavo, vocês vêm ou ficam com esses loucos? Rodrigo hesitou, olhando para Daniel. O menino o encarava com aqueles olhos que pareciam ver direto em sua alma. Finalmente, Rodrigo balançou a cabeça. Desculpa, Eduardo. Tenho família para proteger, negócios para salvar. Não posso me dar ao luxo de ter consciência. Os 3 homens saíram, suas risadas nervosas ecoando pelo corredor enquanto se afastavam. Francisco se levantou lentamente, ajudando Eduardo a fazer o mesmo. Bem, perdemos metade de nossa aliança empresarial. Não era uma aliança, Eduardo respondeu. Eram cúmplices. A diferença... Ele se virou para Daniel. O acordo permanece. R$100 milhões para o fundo educacional. Sua mãe terá posição executiva na empresa, não limpando banheiros. E vou não. Daniel o interrompeu. Eduardo piscou. Não é suficiente. Daniel explicou. 100 milhões parecem muito dinheiro. Mas quantos Paulos existem por aí? Quantas Marinas estão limpando banheiros de homens que mataram seus maridos? Quantas crianças estão crescendo sem pais porque empresas escolheram lucro sobre segurança? O que você está propondo?
Francisco perguntou com genuína curiosidade. Daniel caminhou até o cofre ainda aberto e pegou um dos documentos. Estes são os nomes de 12 famílias que receberam pagamentos de silêncio. Quero que cada uma delas receba compensação real, não só dinheiro, mas pedidos públicos de desculpa, reconhecimento de que não foram acidentes, mas negligência. Isso nos destruirá legalmente, Eduardo disse, mas não como objeção, apenas como observação. Sim, Daniel concordou, mas o senhor acabou de dizer que estava cansado de ser monstro. Monstros escondem seus crimes, pessoas fazem reparações. Marina colocou a mão no ombro de seu filho. Daniel, você tem certeza? Isso pode não dar em nada. Eles podem mudar de ideia amanhã. Podem ter advogados bloqueando tudo. Eu sei, mãe, Daniel respondeu suavemente. Mas o pai sempre dizia que fazer a coisa certa não vem com garantias. Você faz porque é certo, não porque é seguro. Eduardo e Francisco trocaram olhares. Havia algo passando entre eles. Uma comunicação silenciosa de homens que tinham passado décadas construindo impérios sobre fundações podres e agora viam a possibilidade de reconstruir sobre algo sólido. Vai custar tudo, Francisco disse finalmente. Nossas reputações, nossas empresas, possivelmente nossa liberdade. Mas teremos algo que perdemos há muito tempo. Eduardo completou. Teremos nossas almas de volta. Ele estendeu a mão para Daniel. Você tem um acordo, não só os 100 milhões para o fundo educacional, mas compensação real para todas as famílias afetadas, pedidos públicos de desculpa e reforma completa de nossas políticas de segurança. Daniel olhou para a mão estendida. Era a mão de um homem que tinha ordenado a morte de seu pai, que tinha humilhado sua mãe, que tinha vivido décadas como predador. Mas também era a mão de um homem que tinha escolhido mudar, que tinha se ajoelhado, que estava disposto a sacrificar tudo para fazer o certo. Daniel apertou a mão de Eduardo. Uma última coisa. Daniel disse, aquele envelope que meu pai escreveu o que estava nele. Eduardo pegou os papéis do bolso e os estendeu. Evidências completas de que a obra Santana tinha violações de segurança conhecidas. Seu pai documentou tudo, os relatórios falsificados, os contratos com empresas não certificadas, até conversas gravadas onde eu e outros executivos discutíamos aceitar o risco para economizar dinheiro. Ele estava construindo um caso. Francisco murmurou, lendo sobre o ombro de Eduardo. Paulo Silva estava reunindo evidências para nos expor e morreu antes que pudesse. Marina disse com voz quebrada. Morreu tentando salvar outras pessoas de sofrer o que sabia que íamos sofrer. Não morreu em vão, Daniel disse firmemente, pegando os papéis de volta. Porque hoje, 7 anos depois, essas evidências finalmente vão servir ao propósito que ele pretendia. Vão proteger trabalhadores, vão forçar mudanças, vão fazer a diferença. Eduardo sentiu lágrimas se formando em seus olhos pela primeira vez em décadas. Seu pai era melhor homem morto do que eu vivo ainda é. Daniel concordou sem crueldade, apenas com honestidade. Mas o Senhor tem chance de mudar isso. Tem chance de viver o resto de sua vida sendo o tipo de homem que meu pai já era. Naquele momento, no 4º andar do edifício mais caro de São Paulo, 3 pessoas fizeram um pacto que mudaria tudo. Um menino que tinha perdido seu pai. Uma mulher que tinha engolido humilhação por amor e um empresário que tinha finalmente aberto o cofre mais importante de todos, o cofre de sua própria humanidade. 3 dias depois do confronto que havia mudado tudo, Daniel acordou com o som de vidro quebrando. Eram 4 da manhã e a janela minúscula do quarto que dividia com sua mãe estava em pedaços no chão. Uma pedra enrolada em papel jazia entre os cacos. Marina se levantou de um pulo, puxando Daniel para trás dela instintivamente. Suas mãos tremiam enquanto ela pegava a pedra e desenrolava o papel. As palavras escritas em letras vermelhas pareciam sangrar na página. Ratos que mexem em coisas grandes são esmagados. Última chance. Desistam. Daniel sentiu o coração disparar.
Nos 3 dias desde que havia aberto o cofre de Eduardo, ele e Marina tinham se encontrado com advogados que Eduardo havia contratado para começar o processo de compensação das famílias. Tinham reunido evidências, tinham começado a construir um caso, mas claramente alguém não estava feliz com isso. "Mãe, precisamos ligar para o Eduardo", Daniel disse, já pegando o celular barato que Eduardo havia dado a eles especificamente para emergências. Antes que pudesse discar, o telefone tocou. Era Eduardo. Sua voz tensa e urgente. "Vocês estão bem? Receberam alguma ameaça?" "Nossa janela foi quebrada agora mesmo", Marina respondeu, a voz tremendo. "Tem uma pedra com ameaça. Como você sabia?" "Porque minha casa foi invadida esta noite. Levaram cópias de todos os documentos que estávamos reunindo. As evidências originais que seu marido compilou desapareceram." Daniel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Mas você tinha feito cópia, certo?" "Tinha. Estavam em um cofre diferente no meu escritório." A voz de Eduardo era pesada de derrota. "Fui lá há 1 hora. O cofre estava aberto vazio. Alguém conhecia o código." "Como isso é possível?" Marina perguntou. Mas Daniel já sabia a resposta. "Os outros executivos", ele disse. "Felipe, Gustavo e Rodrigo. Eles sabiam os códigos dos seus cofres, não é?" O silêncio de Eduardo confirmou tudo. "Precisamos nos encontrar." Eduardo disse finalmente. "Minha casa não é segura. Seu apartamento também não. Conheço um lugar. Vou mandar o endereço." 1 hora depois, Daniel e Marina estavam em um pequeno café na periferia da cidade, tão diferente dos lugares luxuosos onde Eduardo normalmente frequentava que parecia outro mundo. Eduardo já estava lá acompanhado de Francisco Santos. Ambos os homens pareciam ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Eles se moveram rápido, Francisco disse sem preâmbulos quando Daniel e Marina se sentaram. "Mais rápido e mais brutal do que esperávamos." "O que mais aconteceu?" Daniel perguntou, embora parte dele não quisesse saber. Eduardo tirou um tablet e mostrou uma série de notícias online. As manchetes faziam o sangue de Daniel gelar. Empresário Eduardo Silveira, sob investigação por fraude possível, esquema de extorsão usando criança como fachada. Faxineira acusa patrão de assédio. Especialistas questionam motivos. Eles estão destruindo nossa credibilidade antes que possamos expor a verdade. Marina sussurrou lendo as notícias com um horror crescente. "Pior que isso", Francisco adicionou deslizando para outra manchete. "Olhem, esta especialista em segurança questiona legitimidade de garoto prodígio, possível fraude elaborada." O artigo incluía a entrevista com um suposto especialista em cofres, dizendo que era estatisticamente impossível que uma criança de 12 anos pudesse abrir um cofre Schultz & Werner sem ter sido treinada por profissionais, implicando que tudo era uma farsa elaborada. "Eles estão pintando vocês como golpistas", Eduardo disse com raiva em sua voz, como se tivessem planejado tudo para me extorquir. "E está funcionando." Francisco apontou para a seção de comentários. Centenas de pessoas já tinham deixado mensagens chamando Daniel de ator, Marina de oportunista e Eduardo de idiota, que caiu em golpe óbvio. Daniel sentiu lágrimas de frustração queimando em seus olhos. "Mas nós temos provas. Temos o relatório que a mãe guardou. Temos, que pode facilmente ser pintado como falsificado." Francisco interrompeu gentilmente, mas firmemente. "Daniel, essas pessoas são mestres em manipular narrativas. Eles têm advogados, melhores relações com a mídia e dinheiro suficiente para comprar qualquer especialista que precisem." "Então perdemos?" Marina perguntou, a voz quebrando. "Depois de tudo isso, eles simplesmente ganham." "Não!" uma nova voz disse atrás deles. Todos se viraram para ver uma jovem mulher na casa dos 25 anos, cabelos escuros, presos em rabo de cavalo, olhos determinados, que pareciam muito com os de Eduardo. Ela carregava uma pasta de couro cara e vestia roupas que custavam mais que o salário mensal de Marina. "Carolina", Eduardo se levantou abruptamente, choque evidente em sua voz. "O que você está fazendo aqui?" "Impedindo você de desistir", Carolina respondeu, puxando uma cadeira e se sentando sem ser convidada.
Ela olhou para Daniel e Marina com uma intensidade que os fez recuar ligeiramente. Então vocês são a faxineira e o garoto prodígio que viraram o mundo do meu pai de cabeça para baixo. Carolina, eu posso explicar. Eduardo começou, mas ela levantou a mão. Não precisa, já sei de tudo. Ela abriu a pasta e espalhou documentos sobre a mesa. Sabe por que sei? Porque passei os últimos 3 dias investigando cada detalhe desta história. E sabe o que descobri? Ela apontou para Daniel. Descobri que Paulo Silva era considerado um dos melhores engenheiros de sua geração. Descobri que ele tinha reputação impecável de honestidade. Descobri registros de que ele realmente trabalhava como consultor de sistemas de segurança nos finais de semana. Carolina se virou para Marina. Descobri que você trabalhou 7 anos no edifício do meu pai, sem uma única reclamação, sem um único dia de falta, sempre chegando mais cedo e saindo mais tarde que seu horário. Descobri que você recusou 2 oportunidades de trabalho melhor porque não podia pagar o transporte mais caro. Finalmente ela olhou para Eduardo com uma mistura de dor e decepção. E descobri que meu pai que você causou a morte de pelo menos 12 pessoas em acidentes de trabalho evitáveis, que pagou famílias para ficarem quietas, que falsificou relatórios de segurança. Eduardo baixou a cabeça, incapaz de encarar a filha. Carolina, você me criou dizendo que sucesso vinha de trabalho duro e integridade. Carolina continuou, a voz tremendo de emoção. Me fez acreditar que nossa riqueza era limpa, que meu pai era o herói que eu acreditava ser. E descobrir a verdade foi como ter o chão desaparecendo sob meus pés. Mas descobri outra coisa também. Descobri que nunca é tarde para escolher fazer o certo. Que legados não são definidos apenas por nossos erros, mas pelo que fazemos depois de reconhecê-los. Meu pai cometeu crimes terríveis e vai pagar por eles, mas também escolheu mudar. E eu escolho ajudá-lo nessa mudança não porque ele merece, mas porque todas essas famílias merecem, porque toda criança que passa por estas portas merece. Ela olhou para Eduardo, que assistia com lágrimas correndo livremente. Ainda estou aprendendo a conhecer quem meu pai realmente é, mas pela primeira vez acho que posso ficar orgulhosa do homem que ele está se tornando. Finalmente foi a vez de Daniel. Suas pernas tremiam enquanto subia ao palco. 300 pessoas o observavam com expectativa, mas quando olhou para o fundo da sala e viu a foto de seu pai na parede, algo se acalmou dentro dele. Meu nome é Daniel Silva, tenho 13 anos e há 7 anos perdi meu pai. Meu pai era engenheiro, era especialista em segurança, era professor mentor e o melhor pai que qualquer criança poderia pedir. E morreu porque homens poderosos escolheram dinheiro em vez da vida dele. Durante anos carreguei raiva disso, quis vingança. Quis que as pessoas que mataram meu pai sofressem como nós sofremos, mas sabe o que descobri? Vingança não traz ninguém de volta, raiva não cura feridas, e ódio só cria mais ódio. Daniel fez uma pausa limpando lágrimas. O que funciona é transformar dor em propósito. É pegar a pior coisa que já aconteceu com você e usar isso para garantir que não aconteça com ninguém mais. Meu pai morreu tentando expor a verdade. E agora, através deste centro, através de cada criança que recebe educação, através de cada família que encontra esperança, meu pai continua vivo. Porque legados verdadeiros não são sobre quanto dinheiro você deixa ou quantos prédios tem seu nome. São sobre quantas vidas você toca. Quantas pessoas se tornam melhores por terem conhecido você, quanto do mundo fica melhor porque você existiu. Daniel olhou diretamente para as câmeras gravando. Então, se você está assistindo isso e perdeu alguém que amava, se está carregando uma dor que parece impossível de suportar, saiba que essa dor não precisa ser o fim da história, pode ser o começo de algo bonito. Pode ser o momento que transforma a vítima em herói, que transforma a perda em legado, que transforma lágrimas em rios de mudança que fluem para sempre. O silêncio que seguiu durou apenas 1 segundo antes da sala explodir em aplausos. Mas Daniel mal ouviu. Estava olhando para sua mãe, que o observava com mais amor e orgulho do que palavras poderiam expressar. Quando desceu do palco, Sofia correu até ele e o abraçou com força. Quando eu crescer, ela disse com voz determinada, vou ser como você.
Vou ajudar pessoas. Vou fazer meu pai ficar orgulhoso lá do céu. Daniel se ajoelhou e segurou os ombros dela. Sofia, seu pai já está orgulhoso e você não precisa esperar crescer para ajudar pessoas. Só de estar aqui, só de estudar e sonhar e se recusar a desistir, você já está fazendo a diferença. A cerimônia continuou com distribuição de certificados, apresentações dos programas de mentoria e tours pelo centro. Mas Daniel se afastou em algum momento precisando de ar. Encontrou Marina do lado de fora sentada em um banco, olhando para o céu que começava a escurecer. Você foi incrível lá dentro, ela disse quando ele se sentou ao lado. Aprendi com a melhor. Daniel respondeu apoiando a cabeça em seu ombro. Ficaram sentados em silêncio por um momento, apenas sendo mãe e filho sobreviventes guerreiros. Mãe, Daniel disse finalmente, você acha que o pai pode nos ver agora? Marina olhou para as primeiras estrelas começando a aparecer. Acho que seu pai está em cada criança que entra por aquelas portas, em cada família, que encontra esperança em cada momento que escolhemos fazer o certo mesmo quando é difícil. Então sim, ela puxou o filho mais perto. Ele não só pode nos ver, ele está aqui em tudo isso para sempre. E enquanto o Centro Educacional Paulo Silva brilhava com luz e vida atrás deles, mãe e filho sentaram juntos sob as estrelas, sabendo que haviam honrado o legado de um homem bom e que esse legado nunca jamais morreria. No dia seguinte à inauguração, Daniel acordou antes do sol nascer. Marina já estava preparando café, vestindo roupas confortáveis e carregando flores frescas. Pronto? Ela perguntou suavemente. Pronto, Daniel confirmou. Eduardo, Francisco e Carolina os esperavam no estacionamento. O silêncio durante a viagem ao cemitério era pesado demais para palavras. Quando chegaram ao túmulo de Paulo Silva, encontraram algo inesperado. Teresa Oliveira, Roberto Dias, Júlia Santos e pelo menos 15 outras famílias já estavam lá visitando seus próprios entes queridos perdidos. Quando soubemos que viriam hoje, sentimos que deveríamos estar aqui também, Teresa explicou. Unidos, Paulo teria amado saber que não está sozinho, Marina disse a voz emocionada. Ao lado da lápide simples estava uma jabuticabeira jovem pronta para ser plantada. Francisco e Eduardo começaram a cavar suando e sujando as mãos de formas que provavelmente nunca haviam feito. Daniel os ajudou com uma pá menor. Logo 10 pessoas cavavam juntas. Quando o buraco estava pronto, Daniel tirou algo do bolso, a primeira chave mestra que Paulo lhe havia dado. Quero enterrar isso com a árvore, explicou a voz tremendo. Para que as raízes cresçam ao redor dela, para que parte do pai sempre esteja aqui. Marina assentiu através das lágrimas. Daniel colocou a chave no fundo e juntos plantaram a árvore. Quando terminaram, Francisco colocou uma placa de bronze. Paulo Silva, 1985-2018. Engenheiro professor, pai herói. Esta árvore crescerá durante 100 anos, assim como seu legado crescerá para sempre. Marina se ajoelhou falando diretamente com o marido morto. Paulo, meu amor, eu fiz o que prometi. Nosso filho está fazendo coisas que vão além do que imaginei. Sinto sua falta todos os dias, mas também sinto você em tudo de bom que acontece. Daniel se ajoelhou ao lado dela. Pai, passei 7 anos com raiva de que você me deixou, mas agora entendo. Você me deu tudo o que eu precisava. Sem famílias tem futuro agora por causa do que você me ensinou. Olhou para Eduardo e Francisco. Até homens que te mataram estão tentando ser melhores por causa do que você representava. Obrigado por cada lição. Nenhuma foi desperdiçada. Eduardo se aproximou caindo de joelhos. Paulo Silva, você tinha a integridade que eu nunca tive. Morreu porque escolhi dinheiro em vez de sua vida. Não mereço perdão, mas vou passar cada dia tentando honrar o que você representava. Francisco se juntou. Nunca o conheci em vida, mas seu legado me mostrou que nunca é tarde para mudar. Teresa colocou a mão no ombro de Eduardo. Paulo teria perdoado. Homens como ele entendem que perdão é sobre libertar, não sobre merecer. Sofia, a menina de 8 anos, se aproximou timidamente. Eu não conheci o Sr. Paulo, mas meu pai também morreu em acidente de trabalho. Agora vejo essa árvore e todas essas pessoas, e sei que a morte dele significou alguma coisa, significou mudança.
Ela plantou uma flor pequena ao lado da jabuticabeira. Outras crianças a seguiram até que o túmulo estava cercado por um círculo colorido de vida nova. Vamos fazer uma promessa? Daniel disse em voz alta. Todos os anos voltaremos aqui. Vamos ver essa árvore crescer e garantir que nunca esqueçamos. Prometo, Sofia disse imediatamente. Um por um todos prometeram. Carolina tirou uma foto do grupo 35 pessoas cercando a árvore jovem. Esta foto vai para o saguão do centro, para que toda criança saiba que não está sozinha. Daniel colocou a mão na árvore fechando os olhos. Podia sentir as raízes se estendendo, conectando-se com a chave enterrada, criando um vínculo entre passado e futuro. Até ano que vem, pai, sussurrou. Um ano depois do plantio, Daniel retornou ao cemitério com 150 pessoas. A árvore havia crescido visivelmente e no galho mais baixo pendia a primeira jabuticaba. A árvore deu fruto, Sofia apontou com empolgação. O legado continua, Marina disse através de lágrimas de alegria. Daniel pegou a jabuticaba cuidadosamente. Era pequena, mas representava continuidade e crescimento, a promessa de que algo bonito poderia crescer do solo da tragédia. Vamos plantar as sementes, anunciou. Espalhar o legado do pai por toda a cidade para que em 50 anos, quando alguém perguntar por que há jabuticabeiras em todo lugar, possam contar a história de Paulo Silva. Ele olhou ao redor para todas as faces: crianças com educação, mães com esperança, famílias com futuro. Meu pai me ensinou que os melhores cofres não protegem dinheiro, protegem as lições que aprendemos. E a lição final que aprendi é esta: amor verdadeiro nunca morre. Se transforma, se multiplica, se converte em ações que mudam o mundo. Legados não são sobre monumentos de mármore, são sobre quantas vidas tocamos, e cada um de nós tem a capacidade de criar mudança que dura para sempre. Daniel plantou as sementes ao lado da árvore original. Meu pai morreu há 8 anos, mas olhem ao redor. Ele está mais vivo agora do que quando respirava. Vive em cada criança que estuda, em cada família que encontra esperança, em cada pessoa que escolhe fazer o certo. E enquanto continuarmos transformando dor em propósito, enquanto continuarmos amando mais forte do que odiamos, olhou para a jabuticabeira, seu fruto perfeito, as sementes que se tornariam mais árvores, e sorriu através das lágrimas. Então Paulo Silva nunca jamais morrerá. Ele viverá para sempre. E isso é a única vitória que realmente importa. As 150 pessoas ficaram em silêncio, absorvendo a verdade profunda dessas palavras. Então, começando com Sofia, todos começaram a aplaudir. Não era aplauso de celebridade, era aplauso de reconhecimento de que algo sagrado havia acontecido ali, de que amor havia vencido o ódio, de que esperança havia vencido o desespero, de que a luz sempre vence a escuridão, desde que existam pessoas corajosas o suficiente para acender a primeira chama. Fim da história.